Começa agora o Jornada. Aqui você acompanha ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No programa de hoje, vamos mostrar uma reportagem especial sobre o E-Social, o sistema que possui as informações relativas aos trabalhadores brasileiros de forma unificada. Em Cuiabá, Mato Grosso, 5 jornalistas escrevem um livro baseado em decisões judiciais do TRT matogrossense. A obra também faz parte das comemorações dos 25 anos do tribunal. No quadro Tá Explicado, você vai saber como ajuizar uma ação trabalhista. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento de um artista plástico que mescla paisagens e monumentos de Brasília com desenhos feitos à mão livre. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Desde 1º de julho, todos os empregadores passaram a utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o E-Social. Nesse sistema constam de forma unificada todas as informações relativas aos trabalhadores brasileiros, como folhas de pagamento, contribuições previdenciárias, aviso prévio, comunicação de acidente de trabalho e informações sobre o FGTS. Na prática, as empresas que já tinham todas essas informações em papel e em sistemas próprios, agora irão enviá-las ao governo periodicamente por meio digital. Isso trará mais segurança e agilidade na disponibilização de dados sobre os empregados, além de diminuir erros de cálculos de benefícios, como no caso do FGTS. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer como o sistema funciona e como a Justiça do Trabalho vai colaborar com ele a partir da disponibilização do código-fonte do sistema E-Social JT. Confira. Carolina Pulga é empresária e emprega atualmente em uma loja no centro de Brasília 7 pessoas. Toda vez que contrata ou demite alguém, já se prepara para ter que administrar uma boa quantidade de documentos. Mas durante uma reunião com um contador que cuida dos papéis da empresa, veio a surpresa. Soube que já está em fase de implantação o E-Social, uma plataforma do governo federal que tem o objetivo de uniformizar todas as informações relacionadas aos empregados em um mesmo sistema. É essencial que a gente saiba, a partir de agora, quais serão as novas regras, né? E para que a gente esteja de verdade, de fato, alinhado com o E-Social. Quais são as mudanças, quais são as etapas, porque ele é dividido realmente em etapas. A primeira delas é o cadastramento de todas as informações da empresa. Eu imagino que isso exista exatamente para que a gente se adapte, né? Isso tem um tempo para que a gente faça tudo, para que a gente se adapte mesmo às novas regras do E-Social. O E-Social é um sistema de registro que tem como proposta facilitar a administração de informações relacionadas aos trabalhadores, como já acontece com os empregados domésticos, por exemplo. O E-Social ele já começou a ser implantado lá em 2015 com o módulo do doméstico. A lei complementar 150, ela criou a obrigação de ser criado um sistema, né, único para poder prestar essas informações do trabalhador doméstico. Então, já naquela época, nós adiantamos a implantação do E-Social para esse grupo de empregadores em outubro de 2015. Agora, em janeiro de 2018, foi implantado também, está em fase de implantação, inclusive ainda, as empresas que a gente chama empresas do primeiro grupo, que são as empresas com faturamento acima de 78 milhões. A partir de 16 de junho, começaram as demais empresas, inclusive as micro e pequenas empresas. Já a partir do ano que vem, vai ser a vez de 2 outros grupos, o empregador pessoa física e os grupos de órgãos públicos. Por esse canal, o E-Social Empresas, os empregadores vão passar a comunicar ao governo as 15 obrigações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, a Receita Federal e o INSS,
Dentre elas estão a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social e até as guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social. Microempreendedores individuais que tenham empregados também vão enviar as informações de tributos e encargos trabalhistas e previdenciários de forma unificada. Uma aplicação simplificada foi desenvolvida para isso. A ideia do E-Social é eliminar todas essas obrigações que foram instituídas ao longo do tempo e transformar isso numa única declaração. Então, o empregador ou o contratante de mão de obra, ele presta essa informação num formato padronizado, de forma também que ela seja mais consistente e vai mandar tudo para um ambiente só, único. E esses órgãos, na medida da sua competência, vão gerir essas informações, vão fazer o uso dessas informações na medida da sua competência. Na prática, o sistema deve funcionar assim. As empresas vão ter que enviar de forma periódica, por meio digital, informações para a plataforma do E-Social, que ainda está em fase de implantação e tem previsão de estar funcionando de forma definitiva até o ano que vem. Esses dados já são registrados em papéis ou outras plataformas digitais. Porém, com o novo modelo, o caminho vai ser único e todos os dados serão enviados ao governo apenas por meio do E-Social. É uma grande desburocratização e uma grande melhoria do ambiente de negócios e mesmo de gestão pública dessas informações. Para as empresas, a vantagem em utilizar o E-Social está na simplificação dos processos, porque o programa também vai subsidiar a geração de guias de recebimento do FGTS, por exemplo, e outros tributos. A proposta é que isso diminua os erros de cálculos durante a geração desses documentos. De acordo com essa contadora, o E-Social vai garantir maior segurança jurídica. Uma das coisas que mais vai melhorar é a segurança das informações e os controles que o governo vai ter de fiscalização. O Ministério do Trabalho, tanto o Ministério Público como a Receita Federal vai ter um controle melhor e a previdência dessas informações. Já para o empregado, o maior benefício está ligado à garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Existe uma burocracia, não tem fiscais suficiente para fiscalizar as empresas, para verificar se eu estou trabalhando na função certa, se eu estou cumprindo os atestados demissionais, os atestados periódicos, os atestados admissionais. Não existe uma fiscalização, existem assim, hoje em dia 3% das empresas são fiscalizadas. Com isso, vai haver uma fiscalização mais rápida, online. Os órgãos da administração pública também vão ter de enviar as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo novo sistema. Para isso, a Justiça do Trabalho desenvolveu o E-Social JT. A plataforma vai consolidar as informações de todos os tribunais do trabalho do país para envio ao E-Social. O E-Social JT, ele é responsável por receber as informações dos 25 tribunais. Ele vai funcionar como se fosse um barramento intermediário, recebe esses dados, processa esses dados e faz o encaminhamento para a Receita. A Receita trata esses dados e joga de volta para o E-Social JT. Tá? E do E-Social JT ele pode ser consumido pelos 25 tribunais. Na verdade, qual é o ganho? Cada Tribunal Regional do Trabalho teria que ter o seu mini E-Social JT para fazer essa remessa para a Receita Federal. Então, o que o TST está fazendo é assumir a responsabilidade para construir esse barramento para os 25 tribunais da Justiça do Trabalho. E para contribuir com a otimização da transferência de dados entre as instituições, o TST cedeu recentemente o código-fonte do E-Social JT para outros órgãos públicos. A abertura desse código-fonte vai resultar em uma ampla economia de recursos para a administração pública. As instituições poderão manter sistemas próprios e, sem custo adicional, utilizar o E-Social JT para enviar as informações de forma padronizada e segura para o E-Social do governo. A proposta é justamente ajudar esses órgãos a cumprir a legislação em caso de uma eventual falta de equipe para trabalhar no sistema. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, a Justiça do Trabalho está mais uma vez na vanguarda ao desenvolver um sistema próprio para coletar e enviar as informações de forma ágil, segura e eficiente. O que se pretende com o E-Social é em primeiro lugar, padronizar as informações. Segundo, agilizar a movimentação dessas informações, a transmissão desses dados, seja no âmbito interno da Justiça do Trabalho, seja no âmbito externo, isto é, para aqueles
órgãos aos quais nós haveremos de transmitir. Nós transmitiremos esses dados com qualidade, com agilidade e padronizados, além do que de forma gratuita, que também a economia é um dos aspectos que justificam a implantação dessa ferramenta. No próximo bloco, jornalistas de Cuiabá escrevem livro baseado em decisões judiciais do TRT de Mato Grosso. A obra faz parte das comemorações dos 25 anos do tribunal. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento de um artista que mescla paisagens e monumentos de Brasília com desenhos feitos à mão livre. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no TRT da 7ª Região, no Ceará. Ele avaliou as atividades judiciárias e administrativas do tribunal, se reuniu com desembargadores e juízes de primeiro grau e visitou as instalações da Escola Judicial e do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, o SEJUSC do TRT cearense. O TRT da 3ª Região, em Minas Gerais, promoveu o seminário Saúde e Segurança no Trabalho, Enfrentamento e Superação de Violências, no edifício sede do Tribunal em Belo Horizonte. O evento contou com a participação da ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, que falou sobre a importância e os desafios do programa Trabalho Seguro. Temas relacionados à saúde e segurança no trabalho, aos impactos da nova tecnologia na segurança do trabalho, ao meio ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência e ao trabalho seguro na terceirização, também foram debatidos. O TRT da 10ª Região deu início ao projeto Comunicação Eletrônica via PJE. O objetivo é cadastrar empresas públicas e privadas para que recebam, por meio eletrônico, todas as comunicações processuais, como citações, notificações e intimações, sem fazer o uso do papel. A iniciativa deve gerar uma economia de R$ 1.400.000 para o tribunal. Em Cuiabá, Mato Grosso, 5 jornalistas publicaram um livro baseado em decisões judiciais do TRT mato-grossense. Foram 2 anos de muita pesquisa. A obra, com 145 crônicas, divididas em 400 páginas, também faz parte das comemorações dos 25 anos do TRT. Veja só. Quem poderia pensar que a lei dos caminhoneiros surgiu a partir de uma queixa dramática a um médico do trabalho de Rondonópolis, aqui no interior de Mato Grosso? A reclamação da esposa sobre a carga abusiva de trabalho que afastava o companheiro do convívio familiar fazia com que ela se sentisse viúva de marido vivo. Quem olha desatento para essas prateleiras carregadas com papéis, nem imagina que essa história que você acabou de ouvir é apenas uma das milhares que estão guardadas aqui nestas salas da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. E foram das páginas amareladas de decisões judiciais, algumas arquivadas aqui há quase 80 anos, que 5 jornalistas decidiram escrever 145 crônicas, que renderam um livro de 400 páginas chamado de Foi Assim. Quem poderia imaginar, por exemplo, que em 12 de outubro de 1948, o garoto que começou sua vida profissional cuidando do andamento dos processos da então Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá seria mais tarde um dos maiores poetas do Brasil? Como eu conheci pessoalmente o poeta Silva Freire, porque fomos companheiros de política no início dos anos 80, eu me interessei de curiosidade saber por que estava o nome dele. E ali eu descobri, só após a sua passagem pela Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso, é que ele foi ao Rio de Janeiro se formar em Direito e depois se transformou num dos grandes advogados criminalistas de Mato Grosso, além de um poeta de renome nacional.
Na obra, que também comemora os 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho no Estado, os contornos feitos pelo desenhista Rick Milk ganham uma forma ainda mais especial. As imagens levam os leitores à pacata Cuiabá da década de 40. Situações emocionantes e as marcas nos olhares, muitas vezes tristes, de dezenas de personagens. Um trabalho que durou 2 anos de muita pesquisa. E quando a gente chegou aqui, tinha um universo de processos, de cerca de 150 mil processos. Então, achar esses processos foi assim um garimpo por boas histórias nos processos trabalhistas aqui de Mato Grosso, que também só foi possível com a ajuda do pessoal do arquivo, que tinha mais familiaridade. E foi assim que os autores do livro receberam uma moção de congratulação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso pelo trabalho realizado. O livro também venceu a categoria Publicação Especial do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2018, organizado pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, o evento mais importante da área no país. Nossa equipe está muito feliz, porque é realmente a coroação de um trabalho que a gente fez com muita dedicação e durante muitos anos. O Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, sediou o 3º encontro de coordenadores de núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho. A programação contou com palestras sobre o uso de ferramentas digitais na conciliação, a estrutura dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, SEJUSCs, e o novo projeto de conciliação dos processos do TST. Acompanhe. O encontro promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho contou com a participação de magistrados e servidores de todos os tribunais regionais do trabalho do país. O objetivo foi alinhar as ações entre os gestores locais e a vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A abertura do evento foi feita pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira. Ele lembrou que a conciliação faz parte da história da Justiça do Trabalho. Ressaltou que a troca de experiências é sempre bem-vinda e que os encontros ajudam a ampliar o conhecimento. A conciliação está no DNA da Justiça do Trabalho. A ideia é aumentar esse espectro de magistrados dispostos a realizar esse trabalho dentro dos centros de conciliação. O vice-presidente do TST e do CSJT e presidente da Comissão Nacional de Promoção da Conciliação, ministro Renato de Lacerda Paiva, também lembrou que desde a década de 40, a Justiça do Trabalho valoriza a conciliação como tentativa de solução dos conflitos e que os SEJUSCs resgataram toda essa origem de uma forma mais moderna. Os SEJUSCs hoje são um resgate da filosofia da Justiça do Trabalho, né? É o Estado muito próximo do cidadão e procurando encontrar soluções também muito rápidas e soluções justas. A programação incluiu painéis sobre o uso de ferramentas digitais na conciliação, como a realização de acordos com mediação digital em grupos de WhatsApp. Foi apresentada ainda a estrutura dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os SEJUSCs, que devem acolher o modelo proposto pela Resolução 174 do CSJT, que regulamenta as políticas de conciliação na Justiça do Trabalho. O entendimento foi que o uso da resolução expande a cultura da conciliação com as partes e os advogados. Além disso, foram debatidos temas como o novo projeto de conciliação dos processos do TST. Os conteúdos abordados no seminário foram escolhidos pela vice-presidência, junto com os coordenadores de núcleos e centros de conciliação dos tribunais do trabalho de todo o país. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, vamos mostrar como ajuizar uma ação trabalhista. E ainda no Meu Trabalho é uma Arte, os desenhos de um artista plástico que mescla a própria criatividade com paisagens e monumentos de Brasília. Nós voltamos daqui a pouco.
A ação trabalhista é a forma pela qual um cidadão pode buscar os direitos na Justiça do Trabalho. Quando uma empresa não recolhe o FGTS de forma correta, não cumpre com as obrigações do contrato ou realiza o pagamento das verbas rescisórias após o prazo previsto em lei, por exemplo, o profissional pode recorrer à Justiça do Trabalho contra a empregadora. Mas você sabe como ajuizar uma ação trabalhista? Esse é o tema do Tá Explicado de hoje. O processo começa com a apresentação da petição inicial, onde o autor descreve os fatos pelos quais os direitos teriam sido violados e faz os pedidos. A ação pode ser ajuizada pelo próprio empregado ou por um advogado. O profissional pode entrar com a reclamação a qualquer tempo se a relação de trabalho ainda estiver vigente. Parcelas relativas aos últimos 5 anos podem ser solicitadas. Caso não esteja mais ligado à empregadora, o prazo para ajuizamento é de 2 anos desde o fim do contrato. A empresa também pode entrar com uma ação. As mais comuns são as de consignação em pagamento. Este tipo de ação tem o objetivo de tirar a obrigação do empregador com relação à demora ou ao não recebimento de verbas contratuais e rescisórias por parte do empregado, que pode não querer ou poder receber as verbas às quais tem direito. Caso o empregado queira ajuizar a própria ação, existem 2 maneiras. Se não possuir certificado digital, deve comparecer à vara do trabalho na cidade onde presta serviços. Em casos excepcionais previstos no artigo 651 da CLT, o processo pode ser iniciado na localidade em que a empresa tem agência ou filial, onde o profissional more ou no foro da celebração do contrato de trabalho. Se o autor possuir certificado digital, pode acessar o processo judicial eletrônico em qualquer computador e seguir as orientações do Manual do Cidadão, disponibilizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O empregado fica responsável pelo conteúdo, legibilidade dos documentos e informações inseridas no sistema. E atenção! Mesmo com a tramitação eletrônica, é importante guardar os documentos originais, caso haja necessidade de apresentação em juízo. Desenhos, paisagens, monumentos de Brasília, quando se mesclam, o resultado não poderia ser mais criativo. Eu estou falando de um artista plástico que resolveu unir a forma contemporânea, a ilustração e a fotografia para produzir um trabalho diferenciado. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Meu nome é Toninho Eusébio, eu sou ilustrador e artista plástico. E há 3 anos eu venho desenvolvendo um trabalho que eu chamo de interferência, que é a ilustração com esse caderninho, um caderno Moleskine, e interagindo com alguma paisagem, um monumento, ou uma árvore, qualquer coisa que seja inspirador. O que eu faço? Eu faço um registro de, aqui por exemplo, a gente tem aqui a igrejinha. Eu faço uma interação do meu desenho com a foto de fundo. O elemento, são muitas, né, as ideias, depende do que o monumento retratado me inspirar. Por isso que eu chamo de interferência, porque o meu desenho interage com essa paisagem. Eu me lancei a esse desafio de chegar e ver o que fazer aqui na igrejinha. E quando eu vi as pombas, eu achei que eu vou fazer alguma coisa com elas, porque é a parte mais interessante assim, lógico que a estrutura é linda, né, Niemeyer, mas que plasticamente, para mim, eu teria um controle melhor usando o desenho das pombas. E aí me veio a história de fazer uma gaiola, que uma dessas pombas estivesse presa, ela saindo, se juntando às outras. E aí eu chamo de livre esse trabalho. Eu marco alguns pontos no caderno, onde o desenho vai encontrar com o fundo. Então, de tanto fazer, também eu peguei uma prática de distância, por exemplo. Se eu vou desenhar, eu começo a marcar esse ponto um pouco mais próximo do olho e marco alguns pontos aqui. Abaixo a mão e começo a desenhar. E vou sempre conferindo, né? E quando eu termino o desenho, para tirar foto com o celular, eu tenho que esticar o braço, porque já é a lente do celular, já é diferente do olhar humano. É lógico que quando a gente faz um trabalho, a gente tem os xodós, né? Os preferidos. E os meus preferidos, por exemplo, é esse da gaiola, da igrejinha. Gosto muito do anjo escorregando na catedral. Eu adoro, é um dos meus primeiros trabalhos também.
Gosto do JK, no Memorial JK, que o JK com a mão para cima, ali eu coloquei na mão dele uma linha e soltando uma pipa. E um outro também que eu gosto muito é da ponte JK, que quando eu vi a ponte, me deu a ideia de fazer a ponte como se fosse uma pedra quicando. Só que achando que estava abafando, né, a ideia genial, mas a ideia, fui pesquisar depois, a ideia do arquiteto realmente é uma pedra quicando, assim. No final do ano passado, foi bem bacana, assim, uma galeria suíça, também pela internet, viu meu trabalho e eles estavam com um projeto de levar artistas de todo mundo para Nova York em março. Todo mês de março de todo ano eles têm, em Nova York, no Chelsea, né, eles têm uma chamada de Armory Art Week, é a semana de arte deles, e essa galeria suíça ia fazer uma exposição desses artistas numa galeria lá de Nova York e perguntou se eu teria interesse em submeter meu trabalho à curadoria deles. Eu mandei 10 obras, e dessas 10 eles selecionaram uma, que é a Ponte Quicando. E ela seria projetada num telão de LED, não ia a obra física mesmo, né, um quadro. Então, e aí eu fiquei super feliz, assim, nossa, só deles terem me achado, né, uma galeria ter interesse no meu trabalho e ter sido selecionado para mim foi fantástico. Assim. Ele está dentro do meu projeto de vida porque eu quero continuar velhinho como um artista plástico, né, com a minha pintura, com meus desenhos. E se esse trabalho ainda tiver oportunidade e a mão estiver firme para segurar o caderno, quero continuar fazendo sim. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau!